Imagine acordar amanhã e descobrir que foi transportado para a Idade Média. Nada de celular, nada de banho quente, nada de comida fresca. Parece romântico, como nos filmes, não é? Pois eu te digo, você não sobreviveria nem 24 horas nesse mundo brutal. Esqueça banquetes de cavaleiros e pernas de peru suculentas. A mesa de um camponês medieval era bem menos glamurosa. Uma tigela de papa, uma mistura rala de cereais e vegetais cozidos, sempre igual, sempre sem gosto. O pão daquela época? Nada parecido com o fofinho que você compra na padaria. Era duro, pesado e cheio de pedrinhas da moagem nas rodas de pedra. Cada mordida era um risco para os dentes. Pior, muitas vezes o pão estava contaminado por um fungo chamado ergot, capaz de causar alucinações e até a morte. Alguns historiadores acreditam que surtos de envenenamento por esse fungo alimentaram a histeria das caças às bruxas. Naquele tempo, culpavam a vizinha de bruxaria quando, na verdade, o problema era o padeiro. Carne era artigo de luxo. Quando aparecia, já estava no limite da podridão. O truque era encher de especiarias ou simplesmente tapar o nariz. E para beber? Água não era opção, pois era quase sempre contaminada por fezes e lixo. A saída era a cerveja, fraca, mas mais segura. Até crianças de 5 anos bebiam várias canecas por dia. Sim, na Idade Média, a primeira bebida das crianças não era suco de caixinha, era cerveja. Agora imagine o seguinte: depois dessa refeição duvidosa, caso você precisasse se aliviar, não havia descarga. A maioria usava um penico debaixo da cama e depois jogava o conteúdo pela janela gritando "Guarde Lu", um aviso tosco para que ninguém fosse atingido. As ruas eram verdadeiros rios de fezes, e o cheiro das cidades medievais ficou marcado na história. Em Londres, o rio Tâmisa foi descrito como um esgoto a céu aberto. O cheiro era tão intenso que as pessoas carregavam pequenas bolsas de ervas, chamadas pomanders, para segurar sob seus narizes. A higiene pessoal era praticamente inexistente. A maioria das pessoas só tomava banho algumas vezes, geralmente na primavera. Muitos acreditavam que o banho abria os poros e permitia que a doença entrasse. Durante os meses de inverno, as pessoas podem passar 4 a 5 meses sem tomar banho. Se você não morresse de intoxicação alimentar, ainda teria o peso do trabalho. A vida do camponês era acordar ao nascer do sol e passar 16 horas arando, plantando e colhendo. Sem academia, mas queimando mais de 4.000 calorias por dia só tentando sobreviver. As roupas eram desconfortáveis, raramente lavadas e usadas até caírem em pedaços. As roupas de baixo eram feitas de linho áspero que irritava a pele. As peças de roupa exteriores eram de lã pesada e coçavam constantemente. Tanto ricos quanto pobres normalmente possuíam apenas 2 ou 3 conjuntos de roupas no total. Os sapatos eram feitos de couro fino com solas planas que não ofereciam proteção alguma. Ficou doente? Esqueça hospitais e antibióticos. O tratamento medieval era uma tortura. Para qualquer febre, a solução era sangria, abrir suas veias e deixar o sangue escorrer numa tigela. Se não morria da doença, podia morrer da cura. Sanguessugas eram aplicadas aos montes. Mercúrio era receitado como remédio e quase sempre piorava a situação. Um simples resfriado podia ser sentença de morte. Não à toa, a expectativa de vida era de apenas 30 a 40 anos. E se por acaso você fosse acusado de um crime? Prepare-se para o sistema mais cruel que já existiu. O julgamento podia ser por ordalho, segurar ferro em brasa e esperar a ferida cicatrizar para provar inocência, ou ser jogado num rio. Se afundasse, era inocente, mas morto. Se boiasse, era culpado e executado. Execuções eram espetáculo público. Desmembramentos, enforcamentos, decapitações, verdadeiros shows de terror que atraíam multidões como se fosse um festival. E se você sobrevivesse à comida, à doença e à justiça, restava a guerra. Armas rudimentares, batalhas sangrentas e exércitos que saqueavam aldeias inteiras. Mulheres e crianças não eram poupadas. Então, ainda acha que viver na Idade Média seria como um conto de fadas?
A vida real era um ciclo de fome, doenças, cheiros insuportáveis e violência sem fim. Um mundo tão brutal que nós, acostumados a antibióticos, Wi-Fi e comida industrializada, dificilmente sobreviveríamos um único dia.